Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa muito mais lucrativa. Mas como que é possível ter uma empresa muito mais lucrativa, Campa? É possível fazer mais com muito menos. Como? É só você parar com os incêndios. O que são os incêndios? Incêndios são aqueles problemas que vão surgindo toda hora, aquelas encrenquinhas de colaborador que não fez alguma coisa, que era para ter feito e não fez, fez errado, você teve que refazer, foi no cliente, faltou uma peça, faltou uma ferramenta, faltou um ingrediente, faltou um material, aconteceu algum problema, quebrou uma máquina, alguém faltou lá, você tem que estar correndo. Quantos dias você passa o dia correndo atrás de coisinha? Aí chega no final do mês o lucrinho lá desse tamanho. Podia ser muito melhor se você pudesse estar com tudo organizado, com a rotina organizada, com a sistemática de trabalho onde as pessoas simplesmente fazem o que tem que fazer, as coisas acontecem. Aí você tem tempo para parar, para pensar em melhorar o teu negócio, melhorar pequenas coisas, melhorar rotinas das pessoas, melhorar a organização, melhorar a vinda de clientes, a qualificação de clientes, melhorar o teu marketing, melhorar o teu processo de vendas, aumentar ticket médio, olhar a concorrência, olhar mercado. É isso que faz uma empresa crescer de verdade, isso que faz tua empresa deslanchar. Por isso que é preciso primeiro parar de apagar incêndios. Para parar de apagar incêndio, tem que organizar a casa e aí sim, aí é começar a colher. Mas sem mais delongas, o Café com Consultoria para eu falar diretamente com você, ouvir teu problema, ouvir tua dificuldade e te lançar uma luz. Bom dia! Opa, bom dia. Como você se chama? Eu me chamo Gesiel de Castro. E aí, Campo, Gesiel tudo de bem? Castro. Tudo bem? Se fala de onde, Gesiel? Eu de Canaã dos Carajás, no sul do Pará. Repete para mim que eu não peguei. É Canaã dos Carajás, no sul do Canaã. Pará. Canaã dos Isso. Carajás. Pará. Legal. E a empresa é de que área? Eu trabalho com gráfica e Gráfica. comunicação visual. Opa, comunicação visual. Bacana, Gesiel. Manda aí, como é que eu posso te ajudar, meu amigo? Campa, eu tô te acompanhando, não tem muito tempo, né? Eu vi a parada lá de apagar incêndios e eu achei muito interessante. Hoje eu tenho um problema aqui, sim, tem vários, né? Acho que é o problema da maioria das empresas pequenas. Então, eu tenho um problema que eu não consigo contratar pessoas. Esse é um dos meus problemas, né? Eu não sei selecionar as pessoas certas para trabalhar comigo. Não sei como fazer essa seleção, nem onde buscar, né? O que a gente faz hoje? A gente cria uma imagem e publica em alguns grupos, né? Para poder aparecer a galera. Esse é um dos problemas só, né? Aí vem a enxurrada de outros problemas, é que o pessoal precisa de mim o tempo todo também. Do mesmo jeito, eu não tenho rotina para cada departamento, não sei o que eu de fato não sei o que cada departamento tem que fazer, né? O que a menina do atendimento tem que fazer. Claro, a gente tem aquela noção, né? Mas a gente não sabe assim de fato, a gente não tem por escrito isso. A gente vem, ensina, ó, o sistema você vai usar assim, né? É assim que se utiliza. Você ensina a pessoa a utilizar o sistema, ensina a pessoa a fazer uma venda, mas toda vez você tem que fazer o mesmo processo e o pessoal ainda te chama muito. Então, assim, tudo ainda é muito dependente de mim, né? E eu não Quantas sei pessoas tem na como. tua equipe? Hoje nós temos 4 pessoas, mais eu e minha esposa. Seis, então. Seis pessoas. Tudo bem. Vamos lá. E o que você quer me perguntar primeiro aqui? O que é mais pertinente para você? Ou você engloba tudo isso daí? Ó, no café, sim, você me faz uma pergunta e eu vou te ajudando, tá? Vou te ajudando com esse problema. Então, manda uma Beleza, perguntinha aí para nós. beleza, O que mais te beleza. incomoda aí? Bom, de fato, o que mais me incomoda é a dependência geral nessa questão do Dependência. pessoal precisar tanto de mim aqui, né? De eu não ter rotinas para cada departamento.
eu não sei se é a palavra correta, rotina, né? Ou as tarefas definidas de cada Tá, um. tá legal. Como é que eu Vamos faço? lá. Como é que eu defino tarefas para cada colaborador meu, para cada departamento? Tá, vamos falar sobre isso, ó. Primeira coisa, assim, ó, deixa eu te clarear que delegar não é você passar tarefa. As tarefas, elas fazem parte. Elas fazem parte da rotina das pessoas. Delegar é você transferir uma responsabilidade. Olha a diferença. Responsabilidade. O que é uma responsabilidade, Campa? Que resultado você vai me entregar todos os meses? Todos os dias, todas as semanas, sei lá. Como é que você vai medir? Mas todas as pessoas têm que ter um resultado claro. O que eu quero que me entregue? Porém, vamos começar de baixo. A tia do cafezinho, qual é o resultado que eu quero dela? O café quentinho às 8h30 da manhã, tudo lavadinho ao meio-dia, o café quentinho às 1h30 e o café quentinho às 4 da tarde. Ponto. O impressor, o que eu quero? Eu quero que o impressor imprima todas as horas de serviço no tempo que está lá especificado na ordem de serviço e na qualidade que está constando lá conforme o original. O cara do corte, que corte tantos metros quadrados em tanto tempo, conforme a ordem de serviço, nesse padrão. Resultado. Resultado. Então, quando eu começo a pensar em resultado, o que ele vai me entregar, eu começo a pensar, legal, para ele me entregar tudo isso, quais tarefas ele tem que fazer? O que tem que ser feito? Então, eu começo a listar as tarefas que a pessoa tem que fazer na rotina dela. A gente chama de rotina de resultado, que é um negócio que eu ensino lá no módulo 8 do Empreendedor Líder. Por que no 8? Porque tem toda uma preparação antes, desde a contratação, desde você, empresário, estar preparado para isso, desde você liderar melhor essa gente, de você colocar eles a entender a importância deles na empresa, o papel deles, quais as responsabilidades, o que acontece se não entregar. Então, eles têm que entender tudo isso. Tem que estar tudo claro. Agora, no momento que eu estabeleço as rotinas das pessoas, a rotina, ela vai ter que constar 4 coisas lá. Ó. O que ele tem que fazer, quando tem que fazer, como tem que fazer e por que tem que fazer. Por que é o mais importante? Porque se a pessoa entende o porquê aquilo é importante, o comprometimento, se eu contratei certo, tende a ser maior. Se eu contratei errado, daí não. Aí é difícil. Mas se eu contratei certo e a pessoa entende por que ela tem que fazer aquilo, ela se compromete mais com aquilo. Ela está pronta para me entregar aquilo. E como saber se eu contratei certo? Como saber se eu contratei certo? Boa pergunta. Se eu te perguntar assim, como que você contrata? O que você me diria? Como é que é teu processo de contrato? Eu não tenho um processo de contratação. Eu vejo algumas por indicação, eu vejo as experiências da pessoa, se ela tem boa experiência. A gente faz algumas perguntas, mas perguntas básicas, como é que foi no emprego dela, o que que ela, por que que ela saiu de lá, né, por que que ela foi demitida. Aí a gente acaba tendo uma conversa ali, para mim entender um pouco sobre a pessoa, né, saber entender um pouco como é que ela é, né, como é que ela age, se teve alguma coisa assim que fez com que ela saísse, se ela é explosiva, alguma coisa assim do tipo, né? E aí depois a gente chama ela, se a gente achar por bem, né? A gente até liga às vezes para pegar alguma referência, mas né, a experiência conta também, né? Os cursos que ela tem, mas assim, a gente não tem um processo definido para isso, ou estratégias, né? Coisas assim mais. Não, eu tenho que fazer isso aqui. Se tiver isso aqui, beleza. Se não tiver, não contrato. Ó, tudo numa empresa tem que ser um processo. Tudo é um processo. Tudo. Processo para contratar, processo para abrir vaga, processo para selecionar, processo para entrevistar, processo para contratar, processo para ambientar, processo para treinar, processo para acompanhar. Tudo é processo. E no momento que eu pulo um processo, quando eu não tenho um processo, vai dar algum BO lá na frente. Tá? Então, a contratação, deixa eu te falar assim, ó, como que normalmente
Gesiel, vou te falar como que normalmente as pessoas contratam, tá? E eu Sim. contratava assim, antes de saber também de Não, tudo mas isso, eu também você fazia vê, assim. e a gente é pequeno, tem uns 2 anos e pouco que eu voltei. Eu tenho experiência na área, mas tem uns 2 anos e pouco que eu voltei, né? E a gente já construiu bastante coisa já, a gente comprou equipamento grande, a gente está trabalhando bem. Bem Uhum. entre aspas, né? Muito dependente de mim e da minha esposa, principalmente dela, que ela fica na Ó, frente. tá. Ok. Então, como que normalmente as pessoas contratam, tá? Ah, abre uma vaga lá, normalmente em qualquer lugar, na rede social, pede uma indicação, chega alguém, dá uma conversadinha ali de uma meia hora, mais ou menos, uma meia hora. Conversa uma meia hora, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, por que que saiu, parará, tá, tá, tá. Cara, fechado. Tira uma referência ali, fechado. Pode começar amanhã. Aí chega lá no dia, tá aqui o teu crachá, tá aqui teu uniforme, aqui é o sistema, aqui é a máquina, aqui é não sei o que, bora lá produzir. Geralmente é assim, né? Em linhas gerais é assim. Não é muito diferente Uhum. disso, né? Não, não é muito diferente não. A gente às vezes pega referência, né? E às vezes a gente já não contrata de cara. Fala pro pessoal, vai ficar aqui uma semana de experiência, né? Ou 15 dias, pra gente ver como é que a gente vai se dar, se a gente vai se dar bem, né? Se vai se adaptar ao trabalho. E a gente fica tentando, né? Às vezes não dá certo ali Total. nesse período, a gente dispensa a pessoa e procura outra. E procura outro. Então tá. Normalmente se contrata competência e se demite comportamento. Concorda comigo? Sim. Sim. Perfeito. Opa, a pessoa sabe fazer, mas o comportamento dela não é adequado. Aí a gente manda embora. Normalmente é assim. Então vamos lá. Como é que eu alivio isso? Cara, eu alivio lá no começo. Em primeiro lugar, toda empresa ela tem que ter o que eu chamo de cultura. Isso eu já ensino no módulo 4 lá. Cultura. O que que é cultura? Cultura é a gente definir, a gente desenhar e a gente colocar no papel como nós somos. O que a gente valoriza são os nossos valores. O que a gente tem por propósito. Por que que a gente faz isso? E não é só ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é importante, mas o propósito não pode ser esse. O propósito é além disso. É o que que para nós é importante aqui, o que que a gente quer agregar para a sociedade, para as pessoas, para o mundo. O que que a gente quer agregar? Isso é missão da empresa. Por que a gente faz o que a gente faz? Legal. E não é aquela Missão, missão visão, Sebrae lá, valores e cheia de propósito. palavra bonita. A missão é um propósito. É por que que a gente faz isso? Então tem essa cultura definida, como que a gente funciona, o tipo de pessoa que a gente quer, o tipo de cliente. Eu tenho que começar pegando pessoas que se conectem com isso. Pessoas que olhem para essa cultura da empresa e que escolham trabalhar comigo. Que digam assim, cara, é nessa empresa que eu quero trabalhar. Porque a real, vou te falar o seguinte, a real é que como você escolhe quem se vai contratar, o colaborador, aquele bom de caráter, aquele bom de comportamento, aquele legal que é você ter na tua empresa, ele escolhe onde ele vai trabalhar também. Você sabia disso? Ele tem poder de escolha. Eu vou trabalhar aqui, não lá. Ele vai O trabalhar de meia boca, verdade. o meia boca ele não escolhe. O meia boca ele vai onde chamam ele. Chamou, ele tá dentro. Ele não tem muita opção. Agora o bom, aquele bom de comportamento, de caráter, ele escolhe. Cara, essa empresa eu simpatizei lá com o Gesiel, é aquela lá não simpatizei com o João, aqui eu gostei do jeito deles, então eles escolhem. Então eu tenho que deixar claro como que é a minha cultura, o que que é, qual é o nosso propósito, como que a gente é. Eu deixo claro a minha cultura. Então eu vou contratar pessoas, em primeiro lugar, que tenham a ver com isso. Eu acredito assim, ó, que competência, quando a gente vai abrir uma vaga, a gente descreve as competências que a gente precisa, as habilidades que a gente precisa daquela pessoa. A gente deixa escrito isso já previamente para a gente avaliar. Eu preciso avaliar a competência mínima. Não adianta eu contratar um cara lá, um impressor, se o cara não sabe lidar com impressora, não conhece nada de tinta, não dá, né? Ele tem que saber. Legal. Mas além disso, eu vou ter que fazer o meu processo, que eu chamo de, eu nem chamo de entrevista, eu chamo de intervista, um método que eu ensino, que são perguntas que você faz para entrevistar a pessoa olhando para o interior. Por isso o nome intervista. Você vai entender quem é a pessoa que está contratando. Para entender essa pessoa, eu preciso saber, além das competências, quem ela é. Quem é essa pessoa? Se ela tem o perfil que eu preciso, se ela tem a ver com a cultura da minha empresa, se ela se conectou com o meu propósito.
Se ela viu relevância naquilo que ela vai fazer, se ela entendeu que essa empresa é a melhor opção para ela, se ela entendeu as oportunidades que eu tenho para ela crescer aqui dentro e como que ela vai crescer, se ela entendeu como que ela vai me ajudar a gente crescer, em consequência, ela crescer na carreira dela, então tem que checar tudo isso na entrevista. Chequei tudo isso, aí sim, aí eu vou testar. Peraí, só um pouquinho. Aí eu tenho testes que a gente aplica para saber se a pessoa é o perfil certo para aquela vaga. A gente aplica esses testes. Aí depois a gente seleciona com base em dois, três. A gente cria alguns critérios, avalia o melhor. Opa, esse aqui, contrato. Contrato a pessoa. No contratar, já deixo claro para ela todas as responsabilidades. Deixo claro para ela os resultados que eu vou cobrar, o que ela tem que fazer. Faço ela, garanto que ela entendeu aquilo ali, Isso, que ela isso, tire todas as isso tudo dúvidas. aí que você está falando, você tem que ter no papel já, né? Coisa que a maioria não tem, né? Precisa ter ali as responsabilidades, né? O que que ela tem, o que que eu espero dela. Então, tudo isso daí eu tenho que ter já no papel, praticamente ali uma cartilha do É, colaborador. são todas as documentações, o regulamento interno da empresa, a descrição do cargo, o contrato de responsabilidade, a rotina de resultado, os processos, os manuais, os checklists, tudo isso eu ensino a fazer. Então, com toda essa documentação na mão, vou passar para a pessoa, vou explicar, ó, lê aqui, vamos tirar todas as dúvidas, vamos entender. Você entendeu que tem que fazer isso? Você entendeu que tem que fazer tal coisa? Você entendeu que eu vou te cobrar por isso? Você entendeu que vai acontecer isso e isso? Ah, Gesiel, mas aqui você colocou que eu tenho que limpar a impressora. Eu limpar, eu não limpo. Não, você não limpa. Não, então, cara, prazer, obrigado, até a próxima. Tchau. Não contrato. Entendeu? Porque às vezes, o que que acontece? Às vezes você não faz isso no processo de contratar. Não fala para a pessoa que ela vai ter que fazer uma atividade. Aí se contrata, assina a carteira, passa aquele período de experiência. Ó, cara, agora você tem que fazer isso. Ah, mas isso aqui você não me falou que eu tinha que fazer. Às vezes ele nem te fala, mas ele já fica infeliz. Ah, cara, não gostei desse emprego. Esse negócio aqui não acho que não era para eu fazer. Então você pega lá no começo. Você pega lá no começo isso com a pessoa. Ó, cara, isso eu não faço, então tchau e beijo. Pronto, deixa Aqui claro. no nosso aqui na nossa região, a gente tem um problema muito grande com pessoas. O pessoal não fica muito tempo na empresa, é, tá indo aí, né? Tá achando graça. Eu acho que esse é Não tô a. achando graça. Fala aqui Sabe o da que nossa acontece? região, mas deve imaginar, vai ser no Brasil todo, cara. Sabe o que que No mundo acontece, todo. Gesiel? Se eu falar com 10 mil Aqui, empresários, eu vou ouvir 9 mil com essa reclamação. E o cara sempre diz isso. Campa, na minha região, na minha área, é assim. E eu vou te o falar. pessoal não fica muito tempo, a gente troca rápido Não é, demais. não é questão não é questão da região e não é questão da tua área. É questão da tua empresa, bicho. É questão da tua empresa. Não é a tua área, não é a tua região. Se os caras não ficam, alguma coisa tem de errado. Não, não, até que essa questão de ficar, o pessoal até fica bastante tempo, né? Só quando o cara é nó cego mesmo. Tipo, eu tive um aqui que, mesmo ele dando alguns nós, eu ainda sentava, conversava, praticamente pai ali, entendeu? E só que não deu certo, né? Acabou que ele saiu mas assim, e a gente tenta de tudo, né? Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, eu não quero uma equipe para ser desmanchada, eu quero o pessoal, todo mundo empenhado e a gente crescendo, todo mundo vai crescer junto. Então eu me esforço nesse sentido, Mas né? falar não basta. Mas Falar falar não não basta. basta. Claro que não. Isso tem que estar claro para as pessoas como que é. Eu tenho que ter oportunidades delas se desenvolverem na minha empresa. Eu tenho que ter oportunidades que elas percebam, cara, eu entrego isso e ganho isso. Se eu entregar isso, eu vou ganhar isso. Se eu entregar isso, eu vou ganhar isso. Vou crescer aqui, vou crescer ali, vou crescer ali. Isso se chama plano de carreira, isso se chama organograma, isso se chama resultados claros e acompanhamento e garantia que as pessoas consigam evoluir. Então, Você se faz, você você quer faz gente, também o fluxo do trabalho, Campa? como? Você faz também fluxo do trabalho, do fluxo de cada departamento, alguma coisa assim ou não? Não precisa. Todos os departamentos, todo mundo tem que ter isso. Tudo tem, tudo, ó, tudo numa empresa tem que estar claro. Você não pode admitir um único colaborador teu que não entenda o funcionamento da rotina dele, que não entenda o setor dele,
que não entenda o impacto do setor dele para outro setor, o impacto de outro setor para o setor dele, que não entenda como a coisa funciona. Eles podem não saber os detalhes, tá? Eles podem não saber os detalhes, mas eles têm que saber, cara, se isso chegou assim, tem que sair assim, nesse tempo, nesse padrão, nessa qualidade. Porque se não acontecer isso, vai atrapalhar lá e lá e lá. Vai complicar o resultado da empresa. Então, todo mundo tem que entender isso. Se alguém não entender, aí você tem que, você falou, o nosso ego trabalhando ali, o tarefeiro, esperando você mandar fazer alguma coisa, esperando você dizer como fazer, esperando você cobrar. Montar, ó, outra coisa, montar uma equipe de vendas. Assim, vendas internas ou externas. Externa, eu acho que eu não consegui de jeito nenhum até hoje montar uma equipe de vendas externa, entendeu? E ali que Tem está a processo oportunidade para de você isso ganhar também? dinheiro. Na gráfica, aí que está a oportunidade de você ganhar dinheiro. Você montar uma equipe externa, que é você pegar o cara que não te conhece, o cliente que não te conhece. Sim, sim. Não, eu sei que a gente tem espaço para crescer bastante, mas eu também entendo que a gente tem um limite, a gente tem um teto ali que a gente precisa melhorar os processos para a gente poder crescer mais. A gente precisa ter um sistema mais eficaz, mas melhor do que o sistema é ter os processos, é ter tudo funcionando alinhadinho ali. E é isso que a Total. gente não tem. Quanto mais organizado você está internamente, quanto mais se tem a empresa com uma organização sistemática ali que funcione, sem depender de estar empurrando, sem depender de estar mandando, de estar em cima, respondendo como fazer, mais fácil isso é de acontecer. Mais você otimiza, você faz mais com menos. Porque a lógica de uma empresa ganhar dinheiro é exatamente essa. É você fazer mais resultado com menos esforço. Mais com menos pessoas, mais com menos máquina, mais com menos retrabalho, mais com menos erro, mais com mais agilidade. Então, responsabilidade do dono é estar olhando para isso o tempo inteiro. Cara, só um pouquinho. Esse livro que eu estou imprimindo está levando tanto tempo, está dando uma quebra de tanto. Como é que eu melhoro isso? Por que isso está atrasando? Por que está dando gargalo? Por que eu não consigo vender mais? Essa é a coisa do dono tá fazendo. Quando você não está fazendo isso, quando você está fazendo outras coisas, quando você está lá imprimindo, cortando, ajudando o cara a imprimir, ajudando o cara a cortar, ajudando o cara da arte, está em cima dizendo o que fazer, dizendo como é que tem que vender, precificando, quem é que está olhando para essas coisas todas aí? Ninguém. Teve uma Sacou? época mesmo, alguns meses atrás, que saiu duas funcionárias. Uma saiu porque, depois eu fiquei sabendo, era porque a gente tava brigando muito por causa do celular, não tava brigando, mas tava ficando assim uma situação chata, né? Tava usando o celular no horário de trabalho e o que acabou atrapalhando, causando algumas perdas de impressões, né? E aí saiu. E aí ela tava operando uma máquina aqui e eu acabei tendo que ir para lá também operar essa máquina. Então eu tinha que cuidar do financeiro, tinha que operar a máquina e dar assistência também nos outros departamentos de impressão quando o pessoal precisava. Então foi um tempo, uns dias assim, uns 30 dias que eu fiquei assim sem pensar mais nada. Não dá tempo, você não consegue. Era muito puxado. É, exatamente. Então, aí é que tá. É, quando você não tem essa clareza, esse negócio do celular ali, provavelmente não estava claro, não estava no teu regulamento interno, não tinha as regras Não, disso. minha esposa um dia chamou, ela até falou, né? Falou, não, mas você não tinha falado isso pra mim. E a gente falou, né? Porque a gente não ia deixar passar uma coisa dessa. Mas Mas falar, não tinha nada. cara, esquece verbal. Verbal numa empresa não existe. Verbal não existe. Isso tem que estar no regulamento interno. Regra de uso de celular, punição quando não cumprir a regra, ritual de punição, claro, existe modelo para isso, existe você levar lá para um advogado dar uma olhada, existe uma série de coisas que tem que ser feitas para isso ter valor legal, tá? Não é simplesmente escrever e pronto. Mas tem que estar claro o que pode, o que não pode, quais as punições para isso, como que você vai punir quando a pessoa descumprir e fazer acontecer. Inclusive, se isso está bem documentado, se isso está claro e você faz a coisa do jeito certo, dá justa causa, sim. Muita gente acha que não, mas dá.
Se bem Bom, documentado, se justa feito do causa jeito é certo, praticamente um tabu para a maioria das pessoas, né? Porque você não sabe como é um tabu para proceder quem para não poder sabe fazer. fazer. Ó, justa causa, eu não sou advogado trabalhista, tá? Não sou. Mas eu converso com muitos e eu tenho nas minhas empresas. Por isso eu te falo, justa causa cobre, inclusive, a pessoa não cumprir sua responsabilidade. Você sabia disso? Se a pessoa O não que faz o que acontece é para fazer, se a pessoa não faz o que é para fazer, e isso tá claro, isso tá documentado que ela entendeu, que ela concordou e ela não tá ela fazendo, assinou que recebeu. é passível de justa causa, sim, senhor. Só para Mas você, tem que pra estar você ver. alinhadinho, tem que ter um ritual de quando não cumpriu, você provar que não cumpriu. Mas eu já vi vários casos e, cara, funciona. Só que você tem que estar calçado. Tem que estar amparado, né, por todas as suas documentações. E isso é uma coisa que o cara até pena, porque muitos colaboradores, alguns colaboradores, né, não vou dizer que é muitos não, porque não é possível. Alguns colaboradores ficam pisando ali para poder esperar ser demitido, entendeu? Aí fica pisando no calo do cara. É. Mas quando acontece isso, eu vou te falar, porque você contratou o cara errado. Você errou lá na contratação, você não pegou o valor da pessoa, você não pegou alguém que tem a ver com a tua cultura, você não pegou alguém que você avaliou, que você fez a entrevista para entender o caráter, você não fez um teste com a pessoa, você não fez um monte de coisa lá, cara. A gente, de vez em quando, erra, né? Não vai acertar todas. Mas se isso acontece com frequência, cara, você tá errando na contratação. Errando e muito, né? Não, até que É. hoje, graças a Deus, que a gente está. Eu usei como referência, né? Porque tem várias pessoas assistindo aí também. E eu tenho certeza que alguns sofrem com isso. A Não tem maioria como. sofre. A maioria sofre com isso. Mas, ó, tem um negócio, cara. Tem um negócio aqui que para nós é um mantra. Eu uso aqui no meu braço, ó, uma pulseira que eu dei no meu evento presencial. Não dá para ler, ó. Ó, mas é assim, ó. Se tá difícil, tá errado. Toda vez que você olhar É, qualquer coisa na tua empresa, cara, isso tá difícil, é porque você tá fazendo errado. As coisas não são para ser difícil. Se tá difícil, alguma eu, coisa tá errada. eu gosto de fazer o que eu faço, né? Eu faço bem, mas a gente quer crescer mais e não é um gargalo enorme. Daí quando você olha para ele, a maioria tenta não olhar, né? Não, vou olhar para frente, vou olhar para ali, porque o monstro está crescendo aqui atrás. Então você tem que olhar, parar com calma, olhar e tentar resolver ele, porque é devagarzinho. Porque eu acredito que ele é bem grande, tem muita coisa para fazer. Exato. Então, no seu treinamento, eu vou aprender a resolver esses problemas, pelo menos a maioria deles, né, Campo? Todos esses, não é a maioria, todos. Eu ensino Contratação, tudo por que exemplo. precisa, né? Só que existe uma base, né? É que nem uma casa. Você não constrói a casa do telhado para baixo, né? Você constrói da base. E a base, para mim, é alinhar o empreendedor. Eu tenho que alinhar o empreendedor. Eu preciso começar alinhando você para algumas coisas, preparando você. Porque a E dá hora, um isso promesso, é um dá negócio, um promesso bem grande. é um processo bem grande. Isso é uma coisa assim, ó. Cara, começou a organizar a empresa, depois que organiza é lindo, mas o meio do caminho dói pra caramba. As pessoas não aceitam, as pessoas, algumas vão sair, algumas você vai ter que mandar embora. Então você tem que estar preparado para isso. Depois que virou a chave, nossa, aí fica lindo. Mas até virar, se você não está preparado para isso, cara, não vai. Então tem que preparar a equipe para isso. Tem que alinhar, conversar. Tem uma série de coisas que tem que ser feito. E se não faz, não funciona. Não dá para botar a carroça na frente dos bois. Vai ficar sofrendo a vida toda e no mesmo lugar, Vai ficar sofrendo a esquentando vida cabeça. toda. É. E a verdade é assim, ó. O melhor momento para você organizar uma empresa, sabe quando que é? Agora. Ontem. Hoje é o segundo melhor momento. Amanhã é o terceiro. Você já passou, não tem Já jeito. passou. Já passou, mas o segundo melhor momento é agora. E muita gente diz isso. Eu vou esperar crescer. Vou esperar ter mais gente. Vai ficar pior. Quanto mais cresce desorganizada, pior é.
Mais E contrata, não, mais tem que demitir, mais a gente, trabalha, menos a gente faz, está usando um mais vai o sistema. dinheiro. Então, o melhor momento para começar a organizar é já, já, já. Realmente atrapalha. A gente tá usando um sistema hoje e a gente quer migrar para um outro. E o trabalho que está dando para a gente migrar para o outro é surreal, porque não dá para parar. Tem que fazer isso no meio do processo. Então, Tem acabei que tendo fazer que no ter meio. mais gente. É. Quando está Tem menor que é ter mais o melhor, quê de que você falou? fato. Tem que ter mais o Não, quê que você falou? eu tô precisando de mais uma pessoa aqui para poder auxiliar, né, nesse processo. Para me Uhum. ajudar a cuidar do financeiro, um assistente administrativo. E enquanto a gente vai lançando todos os novos pedidos no sistema novo. É Ó, isso que eu vou fazer para poder risca esse migrar. negócio de contratar alguém para me ajudar. Risca isso, risca do teu dicionário. Vou contratar alguém para me ajudar, não existe. Quando você, olha o que eu vou te falar agora. Quando você contrata alguém para te ajudar, na cabeça da pessoa que se está contratando, você é responsável por aquilo e ela vai só te dar uma mãozinha. Se der errado, é problema teu. Se não funcionar, é problema teu, não é dela. A gente não contrata a pessoa para me ajudar. A gente contrata a pessoa para assumir alguma responsabilidade. Nem que seja por uma coisinha assim. Mas ela tem que ter a responsabilidade. Nem que a responsabilidade é colocar todas as contas no sistema. Ok. Não é para me ajudar a lançar. Responsabilidade de lançar as contas. Responsabilidade de Essa fazer tarefa, fechar o caixa, fazer fechar o banco. Não é me ajudar. entendi. Sacou a diferença? Eu falei aqui para você, mas ontem, por exemplo, a gente estava conversando, né? Tava conversando com a última pessoa aqui para definir quem ia vir para cá. E aí eu falei para ela, eu falei, ó, eu não entendo, eu não fiz curso de assistente administrativo, mas o trabalho é para você fazer. Eu não vou te ensinar o que é que você tem que fazer. Eu vou te ensinar a usar o sistema. Mas o que você tem que fazer, as rotinas, tudo, é você que tem que Posso te dar real? mandar real. Você fez errado. Muito Quem é o dono errado, da né? empresa? Quem é o dono da empresa? Sou eu. Então não é ela que tem que dizer o que ela tem que fazer, é você. Eu quero isso, isso e isso. Não, eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu Mas não quero, me eu pareceu quando você preciso. falando com ela. Quando você falou com ela, É porque, você me porque disse. assim, porque tem alguns outros, tem algumas coisas à parte que eu não sei fazer. Por exemplo, eu já falei, né? Eu preciso que a pessoa lance as notas fiscais, que emita os boletos, envie para os clientes, né? Esteja atento ao contas a pagar e receber da nossa empresa, principalmente o contas a receber, porque eu estou deixando esse departamento, eu tô deixando assim um pouco atrasar no contas a receber. Às vezes estou demorando em emitir a nota fiscal e o boleto para o cliente. E já era para ter fechado. Eu estou com um aqui que está com 20 dias para emitir o boleto. A nota fiscal e o boleto. Ou seja, é 20 dias depois que eu vou receber agora. Então, a pessoa que eu contrato para isso, eu tenho que deixar claro. Cara, é assim, ó. Fechou a ordem de serviço, você tem tantas horas para tirar nota. Depois de tirar nota, você tem tanto tempo para emitir os boletos. Aí todo santo dia, lá na rotina, você vai olhar o que, que tem de conta vencida, você vai fazer assim, você vai fazer assado, você vai olhar o que tem que pagar, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Isso na hora de contratar, você já tem que ter isso claro, isso escrito, isso desenhado. Se você chegar para a pessoa e falar assim, ó, você vai cuidar meu contas a receber, você vai cuidar a emissão da nota. Para mim não está claro o que, que eu tenho que fazer. Não está claro. Cuidar. Como cuidar? Vou emitir então quando der tempo. Se der, eu faço. Se me mandar, eu faço. Cara, não é assim que a banda toca. Rotina. Todo dia. Isso Olhar as parece horas de bem mais serviço. minucioso do que é, né? Como? Você fala junto comigo, às vezes não Parece, entendo. parece bem mais criterioso, né, esses pontos do que... Você quer que a empresa funcione sem você? Sim, com certeza. Com certeza. A minha empresa não é uma empresa grande, faturamento ainda de 40 mil mês, por enquanto. Então é uma empresa pequena, a gente está engatinhando.
Então, Com esse mas a gente número de precisa gente arrumar agora. aí, com esse número de gente para uma gráfica, você tinha que estar faturando 3 vezes mais, no mínimo. Sério, cara? Será que Com certeza. Com muita certeza. coisa? Com certeza, cara. É só você Certo. estar organizadinho aí, a coisa acontecendo. Muito bem, pois eu preciso me organizar. E o que eu faço para eu me organizar, cara? Cara, você tem que começar onde está incomodando. Já que está incomodando, hein? Se fosse só um departamento era fácil, né? Se fosse só uma coisa era fácil. Mas vamos começar É, do começo, né? Pelas contratações, começa pelas contratações, começa pela clareza, começa fazendo a coisa certa, pelas rotinas. pelas rotinas, Depois, exatamente. campa, isso dói a cabeça só de pensar em tudo isso. É, eu ensino mastigadinho lá no meu método, né? Como que você faz tudo isso. Uma Por isso que coisa eu é estou você pegar dizendo, um né? facão, eu Por costumo isso que dizer eu assim, tô, ó. por isso que eu tô falando. Dói Uma, muito co- pensar uma, em tudo isso. Melhor pegar alguma é, coisa mais mastigada. uma coisa é assim, ó. Uma coisa é você, eu quero ir pro meio do mato, caminhar no meio do mato. Uma coisa é você pegar um facão e sair abrindo o caminho. Vou sair abrindo o caminho. Pode? Pode? Claro que pode. Outra coisa é você pegar um caminho já trilhado, né? Opa, esse caminho leva lá. E eu vou lá Já com pegar alguém uma trilha mostrando, ó, aberta ali, sem muito dobra, espinho, sem muita dobra coisa. aqui, dobra ali, vai ali, parará, você chega lá. O empreendedor líder é isso. Ele te dá esse caminho prontinho aí. Eu entendi. Eu entendi. Eu achei interessante, obrigado pela oportunidade, né, de eu poder tirar algumas dúvidas com você mesmo. Mas é isso, né? Eu queria saber se poderia me ajudar nesses assuntos meus. E olha que eu nem assisti tantos vídeos seus aí, né? Mas eu tô te seguindo aí já há alguns dias. De vez em quando Legal? cai alguma coisa, dou uma olhadinha rápida e vamos trabalhar. Isso aí. Mas E... isso é muito Ó, a bom. Eu Soraya tá aqui vou. com a gente. Oi, Soraya! Que legal. Soraya é uma aluna antiga aqui da gente. Olha aí. Pronto. Eu vou me E... preparar, Mas Campa, assim, para a ó, gente fica poder fazer meu ligado aí, treinamento. Gesiel. Fica ligado que daqui a pouco a gente abre vaga para o empreendedor líder, aí você entra numa turma aí que a gente te ensina todo esse caminho aí, tá? Muito bem. É isso que eu vou precisar fazer. Obrigadão, Campa. Nada, prazer falar com você, Gesiel. Mas vai pensando na contratação aí, cara. Pensa no que a gente falou, tá? Sim. Pensa em Não, com tudo isso. certeza. Já fiz várias anotações aqui já. E aí, vou utilizar isso também. Tá É o legal. nosso Show. negócio é esse, é crescer, evoluir, mudar. Não pode ficar parado, senão a onda vem, pega a gente. Total, com certeza. Show de bola, Gesiel. Prazer falar com você. Valeu. Abraço, sucesso. Então, deixa eu dar uma resumidinha aqui na conversa com o Gesiel. Falamos tanta coisa, né? Vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo que a gente falou. Mas vamos pegar esse gancho de contratação. Vamos pegar esse gancho. Contratar é muito mais do que eu olhar a experiência da pessoa. Contratar é muito mais do que eu olhar simplesmente se a pessoa sabe fazer ou não sabe fazer. Contratar é eu ver se a pessoa fecha comigo, se a pessoa se conecta com a minha cultura, se a pessoa quer trabalhar comigo, se a pessoa entendeu o que eu vou cobrar ela, se ela entendeu o que ela vai ter que fazer por aquilo que ela vai ser cobrada, se ela entendeu como ela vai crescer na minha empresa, se ela entendeu o seu papel na minha empresa. Isto é contratar uma pessoa certa. Contratar, depois de contratar, eu tenho que tornar essa pessoa parte da minha empresa, a gente chama isso de processo de ambientação, tornar ela parte, ela tem que se sentir, cara, eu tô aqui, é assim que a empresa funciona, é por isso que eu existo, é por isso que a empresa existe, ela tem que se sentir parte disso, não uma peça ali que está sendo mandada a fazer coisas, ela tem que se sentir parte. Aí eu tenho que treinar as pessoas, treino com a minha documentação, com os manuais, com os processos, com os checklists, treino essa pessoa, acompanho e faço todo o possível, todo o esforço possível para que ela consiga me entregar aqueles resultados. E se ela não conseguir entregar, eu vou ajustar. O que está acontecendo? Será que eu contratei errado? Se eu vi que eu contratei errado, já nem perco tempo.
Já mando embora e começo tudo de novo. Então, é uma sequência. Agora, de repente, o meu processo não está claro, o meu treinamento não foi claro, então eu ajusto. Então, isto é assumir o papel de dono, é se preocupar com essas coisas. Claro que com o tempo, quando você tem lá 5, 10, 20 funcionários, talvez ainda você vai ter que fazer essas coisas no começo. Selecionar, contratar, treinar. Mas quando você começa a criar um corpo lá, 30, 40, mais, você começa a já ter pessoas fazendo isso também, pessoas gabaritadas para fazer isso na tua empresa. Então, é isso que é papel de dono, é organizar a coisa para que a coisa toda ande sem ter que estar empurrando, tá? Esse que é o caminho. Mas é isso. É isso. Encerramos então mais uma edição do Café com Consultoria. Eu quero fazer um convite para você, ó. Se você clicar ali na bio, a bio é o perfil, tá? Perfil da Viva Positivamente. Ali na bio, a gente tem a gente tem o link para o canal Campa 365 no Telegram. O Campa 365 é um canal onde todo dia eu gravo um áudio, tá? Um áudiozinho, alguma dica, alguma sacada, alguma coisa para você melhorar como empresário. Então, durante 365 dias, então tá, agradeço a participação de todos vocês aqui. Quero deixar o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!